eu tenho aqui a felicidade, como o Carlos acabou de colocar, de poder conviver com esse grupo de pessoas que foram se tornando amigos, queridos, há mais de 20 anos. Eu dei início à minha trajetória na década de 70. Meu primeiro projeto foi de 1976. E, naquela época, muitas das coisas que a gente está conversando aqui eram coisas de doido. E, naquele momento, eu não tive a felicidade de encontrar no mundo acadêmico uma repercussão positiva para os projetos que eu gostaria de desenvolver. E, em 76, eu fiz uma tentativa, em 78, outra tentativa num mestrado em educação, para falar dessa complexidade humana, para falar de paradigmas, que era um termo que estava chegando, com a perspectiva do Thomas Kuhn. Naquele momento, não foi possível. E aos poucos, numa trajetória que ao longo dessa conversa aqui a gente puxa esse fio da meada, algumas dessas coisas foram se aproximando da minha vida e eu pude interagir. Então, para a gente poder experimentar um pouco de tantos destes aspectos que a gente está aqui tendo o prazer e a felicidade de poder compartilhar, eu queria pedir a vocês, para aqueles que tiverem essa disposição, os que se sentirem à vontade, quiserem tirar os sapatos, fiquem à vontade. E o que a gente vai fazer aqui é uma coisa que eu aprendi com uma comunidade indígena. Nós estamos falando aqui do acionamento das nossas múltiplas dimensões, da necessidade de acionar tudo isso num processo de aprendizagem e na possibilidade de realizar isso no âmbito da educação. E estas múltiplas dimensões envolvem nosso corpo, nossa estrutura biológica, nossas emoções, nosso intelecto, nossas relações, uma perspectiva cultural, social, planetária, cósmica e espiritual. E se a gente estivesse em outro lugar do mundo, provavelmente a gente não estaria sentado nas cadeiras da forma como a gente estava sentado aqui e provavelmente a gente não estaria dialogando da forma como a gente está dialogando aqui. Está errado. Não há um jeito certo e um jeito errado, nem um jeito melhor, nem um jeito pior. São possibilidades diferentes. E o meu convite é que a gente experimente uma outra possibilidade, caso vocês tenham essa disposição. Para a gente experimentar essa outra possibilidade, a primeira providência é a gente dar as mãos. A gente vai precisar se movimentar, então talvez seja melhor fazer duas filas aqui, um círculo mais para dentro, outro mais para trás. E a gente dá as mãos. Raquel, vem cá comigo, por favor. Não, só um semicírculo está ótimo. Se quiser fazer um círculo também está ótimo. Vem cá. Vamos dar as mãos assim, com os dedos entrelaçados, porque eu aprendi isso com um povo do sul do Pará, que são os Munduruku. E quando a gente dá as mãos com os dedos entrelaçados, a gente já está anunciando para todo mundo que esse povo está integrado e está unido. Tá? A segunda coisa importante é a gente dobrar os joelhos, porque em cada um dos nossos joelhos reside um Deus. O Deus do orgulho e da soberba. E se a gente se habitua a manter os joelhos flexíveis, a gente vai, ao longo da vida, expulsando os dois daí. Uma terceira coisa importante para fazer o que a gente vai fazer é inclinar o corpo levemente para frente. A coluna, tá, gente? Não é o barrigão. A coluna levemente para frente. E esta postura, com os joelhos levemente flexionados e a coluna inclinada para frente, é a postura da onça. É a postura que nos permite estar atento aos 360 graus da realidade. Mas a onça só consegue ter esse nível de percepção porque ela flexiona os joelhos. Porque se ela mantiver uma postura rígida, ereta e unidirecionada, a onça não conseguiria estar atento aos 360 graus da realidade. Então, a gente dobra os joelhos, se mantém flexível, inclina levemente a coluna. E agora a gente vai bater o pé direito à frente. E a gente aprende com os Munduruku que este som do nosso pé direito batendo à frente é o som do coração da terra. E quando a gente se integra ao ritmo e ao som do coração da terra,
a gente consegue manter esse povo unido. E o que a gente vai entoar é um canto que normalmente, cotidianamente, é feito pelas mulheres de manhã e que anuncia exatamente esse nosso estado de prontidão, que a gente está pronto e pronto para a ação. Eu vou aqui entoar o canto e vocês, se quiserem, repetem, tá bom? E a gente vai se movimentando e, se quiserem ir fechando o círculo, fiquem à vontade. Vamos lá? Ô mamado, ô mamado, ô mamado, ô ye 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 pedemoye, ô ye ye pedemoye, ô ye ye pedemoye, ô ye ye pedemoye. Ô mamado, ô mamado, ô ye pedemoye, ô ye pedemoye, ô ye pedemoye, ô ye pedemoye, ô mamado, ô mamado, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh mamado, oh mamado, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, oh mamado, oh mamado, oh ye pedemoye, oh ye pedemoye, yahoo! Aumentou a fome, né? A sua acabou. Gente, olha só. Ao longo de muito tempo, a gente teve a cara de pau de chamar isso de dança indígena. E o que a gente tem é uma atividade que movimenta todos aqueles níveis de realidade e todas essas múltiplas dimensões humanas ao mesmo tempo. Então, a gente, minimamente, está batendo o pé direito à frente. Isso faz parte do treinamento do guerreiro. E o guerreiro, nas culturas indígenas, não é aquele que sai matando. O guerreiro é aquele que consegue manter níveis de atenção milimétricos. É aquele que consegue enxergar entre as folhas das árvores. É aquele que consegue ter a atenção da onça. E hoje, quem aqui já fez psicopedagogia, quem já trabalhou uma série de aspectos vinculados às neurociências, a gente sabe que esta dominância dos nossos hemisférios cerebrais se refletem nessa nossa movimentação e vice-versa. A nossa movimentação impacta na maneira como tudo isso opera. E o fato da gente permanecer nesta movimentação durante 4, 5, 6 horas ao redor de uma fogueira, batendo o pé direito à frente e mantendo a movimentação que a gente acabou de exercitar aqui, de realizar, isso promove uma profunda ativação de áreas do nosso hemisfério esquerdo que viabilizam determinados níveis milimétricos de atenção. E muitas vezes a gente vê numa sala de aula, e isso acontece com a gente o tempo inteiro,
Alguém que também tem a cara de pau de entrar numa sala de aula, dar um tapa na mesa e dizer assim: presta atenção. Como se prestar atenção fosse algo óbvio. Como se fosse algo que a gente nasce sabendo. Prestar atenção é algo que demanda um profundo processo de desenvolvimento. O desenvolvimento da qualidade da nossa atenção, que pode se iniciar desta forma, como também pode se iniciar e pode ser praticado de outras formas. Se vocês tiverem disposição, a gente experimenta isso de uma outra forma. Pode ser? Então, por gentileza, aqueles que se dispuserem, vamos novamente nos colocarmos de uma forma esparramada aqui no salão de baile, né, segundo o Figueiró. E agora eu queria a música, por gentileza. Pode ser? O que é que a gente vai fazer agora? Por favor, vocês vão fechar os olhos. Presta atenção ao peso do corpo distribuído entre os seus dois pés. Ergue o seu braço direito à sua frente. Abra os olhos e olhe exclusivamente para o seu polegar. E acompanhando o ritmo da música, deixa o teu polegar te levar. E vai embora. Você tem aí uma companhia agradabilíssima do seu polegar. E mantenha a sua atenção exclusivamente voltada para o seu polegar. E deixa o seu polegar te levar, deixa ele realizar movimentos amplos. Deixa o seu polegar conduzir a dança. Suavemente, interrompa o seu movimento, fecha os olhos. Sente os seus dois pés no chão. Sente o peso do seu corpo distribuído entre os seus dois pés. Solta levemente os joelhos. E relaxa você não precisa para ficar de pé. Sente o peso do seu corpo, sente a musculatura solta e preste atenção ao que é que te mantém de pé. E relaxa tudo o que não é preciso para te sustentar. Presta atenção a cada detalhe do seu corpo e presta atenção ao que é que você precisa para ficar de pé. E relaxa tudo que você não precisa para ficar de pé.
e encontra aí mais 3 amigos de infância. Para conversar muito rapidamente, respondendo a uma pergunta. O que é que foi fácil, o que é que foi difícil nisso que a gente acabou de fazer agora? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: por que será que quando a gente chegou aqui de manhã, as cadeiras estavam organizadas em pequenos círculos e, ao final da manhã, elas estavam enfileiradas uma atrás das outras? Vamos lá, rapidamente, a gente conversar a respeito dessas 2 perguntas. O que foi fácil e o que foi difícil nisso que a gente acabou de fazer? E por que será que a gente retornou as cadeiras, no final da manhã, a esta posição em que elas estavam já uma atrás das outras? Meus queridos, eu peço desculpas por interromper a conversa, mas a gente sabe que tem estômagos que também estão se manifestando, né, para o nosso almoço. Alguém gostaria de comentar a respeito da primeira pergunta, o que é que foi fácil, o que foi difícil nisso que a gente acabou de fazer aqui? Oi? O que meu grupo comentou é que tirar as cadeiras e fazer essa dinâmica foi fácil e foi muito prazeroso. E com a segunda dinâmica a gente ficou mais centrado, então isso mais prazeroso ainda, né, de estar mais alinhado consigo mesmo. Então, a gente estava conversando no nosso grupo que o que foi fácil foi conseguir sair desse modelo tradicional que a gente estava buscando. E o difícil foi, até agora, a gente não ter conseguido fazer isso, né? Depois de 1 dia e meio, a gente ainda estava pensando modelos novos com padrões antigos de comportamento, né? Então, que significa sentar um atrás do outro, que significa ouvir sem poder conversar, né? Então, acho que isso foi bacana. E com relação à segunda pergunta, tem muito a ver com isso, né? Acho que a gente ainda tem modelos muito estabelecidos na nossa cabeça que nos impedem de pensar essa educação do futuro que a gente tanto quer, né? Obrigada, querida.
O nosso grupo conversou um pouco sobre essa questão da cadeira, né? Por que as cadeiras estavam em semicírculo e, de repente, voltaram a ficar novamente todas alinhadas? Uma das questões é assim, que o foco está aqui no palco, né? Então, mal ou bem, as pessoas se voltam para cá. Se fosse uma coisa redonda, onde o palestrante estivesse sentado junto com todos, né, num diálogo, expondo, trocando, elas se manteriam em roda. Eu acho que, como a gente está falando de uma educação para o futuro, a estrutura também tem que ser diferente, né? Isso. No presente, né? Olha só, gente, eu imagino que as conversas tenham sido muito bacanas e espero que a gente possa manter estas conversas e esse fio da meada ao longo dessa nossa convivência até amanhã. Mas muitas das coisas que vocês rapidamente comentaram e que eu pude ouvir aqui foram aspectos que me conduziram a tentar me aproximar das neurociências. Muito desta pergunta que a gente acabou de ouvir, que padrões são esses e de que forma eles se instalam na gente que é tão difícil a gente sair deles? A minha formação não é na área da saúde, a minha formação inicial se deu porque eu queria ser diplomata. E só depois que eu fui entender o que o meu coração me dizia. Mas por querer ser diplomata, então eu fui estudar Direito, Letras e ia fazer o exame do Instituto Rio Branco. Até que eu percebi que não era bem esse o caminho que eu gostaria de trilhar, mas como eu estava lá, minhas filhas nascendo, me casando, a vida começando, eu comecei a trabalhar e fiquei 10 anos trabalhando em áreas bastante diferentes, onde eu fui percebendo isto que a gente percebeu aqui em relação às nossas cadeiras. Eu fui advogar na área criminal e convivi com o mundo do crime durante 10 anos. Durante esses 10 anos, eu também dava aula. Durante esses 10 anos, eu também dançava numa companhia de dança aqui em São Paulo. Durante esses 10 anos, eu também convivi com o mundo empresarial, a chegada da tecnologia dentro dos ambientes de trabalho e a ameaça que as pessoas sentiram em relação a esta chegada a partir de uma visão completamente equivocada do que poderia ser essa interação. Meu primeiro projeto de consultoria se chamou Computerapia, que era exatamente isso, como poder conviver com aquilo sem me sentir ameaçado, ou seja, sem me reduzir à condição de máquina, como a gente viu aqui a Leia falando de uma forma excepcional hoje, a Maria Cândida. E eu também convivi, ao longo destes 10 anos, com outro universo. Eu também fiz parte da primeira empresa exportadora de vestidos de noiva no Brasil. E foi deste mix, já que eu convivia com o mundo do crime, o mundo da educação, o mundo das organizações, o mundo da tecnologia e o mundo dos vestidos de noiva, onde estava presente uma diversidade de tradições e culturas com as quais eu nunca tinha tido contato. E eu era responsável pelo marketing internacional. Então, para poder colocar vestidos de noiva no mercado de exportação, todo mundo casa, mas cada um casa de um jeito, e foi isso que eu tive que descobrir. E foi assim que eu fui percebendo algumas coisas que estão presentes aqui nessa sala. Eu fui percebendo, por exemplo, que no mundo do crime, quem está com o dedo no gatilho consegue exercitar um nível de atenção e de concentração impressionante, mas coloca tudo isso a serviço da destruição. Eu não via este mesmo nível de atenção, concentração, essa atenção da onça que a gente acabou de comentar aqui, eu não via isso na sala de aula. Ali, todo mundo bem nascido, cheio de oportunidade, nível de atenção, mínimo. Tá? Se der, faz agora, se não der, faz depois, se não der, não faz nunca, que também não tem problema. Estas experiências que eu fui percebendo nestes ambientes diferentes foram me aproximando de questões como a transdisciplinaridade, a cultura de paz, a educação em valores, e aquilo que o meu coração me dizia, que me fez pensar em ser diplomata, foi ganhando nome. E na década seguinte, eu costumo brincar que na década de 70, isso tudo que nós estamos falando aqui era coisa de doido. Na década de 80 virou papo de alternativo, na década de 90 virou tendência e agora virou cenário. Ou seja, aquilo que era coisa de doido é doido hoje, quem não está preocupado com isso. Tá?
Só que nesta passagem eu percebi algumas coisas que também me intrigaram muito. Eu percebi, por exemplo, grupos, empresas, organizações, pessoas que gostariam muito de trabalhar de uma outra forma. E aí toda essa conversa a respeito de sustentabilidade me fez perceber isso. O quanto as pessoas gostariam de viver de uma outra maneira, trabalhar de uma outra maneira, produzir de uma outra maneira. E na hora de realizar, sai tudo igual. Faz do mesmo jeito. E nesta minha investigação do que será que puxa esse freio de mão na gente e que às vezes nos impede de exercitar algo que eu também tinha desconfiado lá atrás e que depois foi ganhando nome, mas eu desconfiava naquela minha convivência com todos esses universos e principalmente com o mundo do crime, que existe sim um potencial ético e benéfico nos seres humanos. Mas que muitas vezes nós temos uma imensa dificuldade de expressá-lo com competência. E um dos momentos que fez esta minha percepção se tornar uma evidência foi quando eu recebi no meu escritório uma garotinha, filha de um presidiário e filha de uma prostituta de beira de estrada. E essa garotinha, que na época tinha uns 11 anos, ela chegou para mim, me entregou uma carta para eu levar para o pai, porque era aniversário do pai. E na carta, ela escrevendo para esse pai, que aos nossos olhos era um daqueles seres humanos que já tinha feito tudo que a gente imagina que um ser humano nunca deveria fazer, filha de uma mãe que já tinha, inclusive, vendido esta garotinha no mecanismo de prostituição de beira de estrada no qual ela atuava. Essa garotinha, ela tinha, naquele momento, toda aquela lista de justificativas que a gente consegue identificar em seres humanos que se posicionam na vida como se a vida lhe devesse alguma coisa. O mundo está em débito comigo. E essa garota entrega uma carta em que ela diz o seguinte para o pai: pai, todo mundo tem um lado bonito e um lado feio. Por que você só mostra o seu lado feio e só eu consigo ver o seu lado bonito? É uhul. Essa garota, para mim, ela conseguiu me apresentar uma proposta de educação em valores. Eu falei, opa, é por aqui. Como é que eu vou conseguir enxergar num ser humano um potencial ético e benéfico e desenvolvê-lo, mesmo quando ele não está me mostrando? Porque essa tinha sido a imensa capacidade que essa garotinha não tinha perdido. A capacidade de ver isso num outro ser humano, mesmo que este outro ser humano não estivesse lhe mostrando. E foi a partir destes desconfiômetros todos que eu fui me aproximando das possibilidades do conhecimento, das práticas, dos projetos que viabilizassem esta possibilidade do desenvolvimento de um potencial ético e benéfico nas pessoas, nas organizações e nas comunidades. E assim se formatou o meu trabalho. O potencial ético das pessoas diz respeito a todo o processo educativo. O potencial ético das organizações é o mundo do trabalho, onde a gente se integra e se reúne, sempre com um propósito benéfico e muitas vezes ao longo do caminho se desviando dele. E o potencial benéfico das comunidades, o trabalho com as políticas públicas e as possibilidades de planejamento, implementação política que fortaleça, desperte, estimule os potenciais benéficos que existem nas nossas comunidades e que existem na sociedade. E nesta trajetória, nesta busca de como destravar muitas vezes alguns grandes obstáculos que eu percebia nas pessoas, eu me aproximei das neurociências, para tentar compreender como é que na nossa estrutura biológica, muitos destes aspectos sobre os quais a gente conversa, acredita e trabalha, sob o ponto de vista psicológico, mental, emocional, social, cultural, planetário, como é que estas múltiplas dimensões se integram efetivamente à nossa perspectiva biológica. E sou muito grata à Unifesp por ter me acolhido numa pós-graduação, eu que não venho da área da saúde, para o desenvolvimento de um projeto que pudesse criar essa interface entre educação, desenvolvimento humano e neurociências, na tentativa de traduzir algumas possibilidades práticas, que se traduzem a partir
disso aqui. Quando a gente olha para essas carinhas, imediatamente surge no coração da gente uma coisa deliciosa, não é? De alegria, de amorosidade, de gracinha, de belezinha. A gente tem um desses representantes aqui, que é um docinho de criatura que vira e mexe, a gente vai lá para se realimentar. Essas criaturinhas podem se tornar adultos magníficos. Está aí a possibilidade. Mas por alguma causa que a gente também não sabe direito qual é, muitas vezes essas mesmas criaturinhas adoráveis fazem coisas nessa vida que a gente acredita que um ser humano nunca deveria fazer, e a gente faz. E no meio dessa trajetória, existe uma coisa chamada educação. E eu não tenho dúvida que quem gerencia as finanças do tráfico de drogas deve ter feito, e com certeza fez, uma pós-graduação em gestão financeira na FGV ou em alguma instituição equivalente. Quem participa hoje do tráfico de órgãos tem que ser um belíssimo de um cirurgião para conseguir retirar estes órgãos, congelar, botar lá do jeito, acomodar do jeito que precisa. Então, esta educação baseada na informação e na técnica, ela não dá conta de lidar com algumas das nossas questões e alguns dos nossos desafios. Além da esfera da informação, existe uma outra esfera, que é a esfera do conhecimento. A nossa capacidade de interagirmos com a informação e produzirmos algo. Quem interage com a informação tem que sentir alguma coisa, pensar alguma coisa. E é só a gente se observar assistindo a televisão. Você bota lá no noticiário, tem gente que faz isso na hora de dormir, né? Essa é uma atitude sábia. Você assistir um noticiário na hora de dormir, né? Só um sábio toma essa decisão. Ali só tem tema relaxante, né? Conversa harmoniosa. Então, você faz isso. Ok, pode ser que ali, por um desses milagres da tecnologia, você assista a uma luzinha cruzando a tela da sua televisão, que se transforma num clarão, e tem um repórter narrando que você está vendo ao vivo, tá? Naquele momento, uma bomba caindo. Você assiste ao noticiário, desliga a televisão, vira para o lado e dorme. Você dorme o sagrado sono dos arquivos. Você arquivou aquela informação, mas você ainda não se comportou como um ser humano, que ao interagir com essa informação, sente alguma coisa, pensa alguma coisa. E isto significa, gente, que simplesmente estar próximo da informação, produzir conhecimento, ainda não é garantia de um mundo melhor, se a gente não trabalhar esta esfera de sabedoria. E para a gente trabalhar essa esfera da sabedoria, a necessidade de interagir, além de todas as outras dimensões sobre as quais a gente já vem conversando aqui desde ontem, também com esta perspectiva de integração entre o cérebro, a mente e os nossos comportamentos. E é sobre isso que as neurociências acabam se organizando para nos mostrar como é que desta estrutura, que é um neurônio, onde é possível detonar nesta zona aqui um impulso elétrico que percorre esse rabicozinho aqui e salta, chega aqui no final, libera uma substância chamada neurotransmissor, e a partir deste encontro entre o impulso elétrico e uma reação bioquímica, produzir algo que nós conhecemos como sinapse. E que para produzir um pensamento, a gente produz milhares de sinapses, que vão produzindo aquilo que vem sendo chamado de redes neurais. E para produzir uma rede neural, ou seja, para pavimentar uma avenida no meu cérebro, por onde a informação irá ser processada, é preciso acionar 3 processos. O processo de atenção, a repetição, e isto passa a estar disponível na minha memória. Este processo produz o que a gente chama de aprendizagem. E tomar conhecimento deste processo traz para nós, educadores, um novo nível de responsabilidade. Nós, como educadores, nós formatamos cérebros. E por formatarmos cérebros, nós produzimos mudanças anatômicas. Nós produzimos o processo de neuroplasticidade, uma estrutura que se transforma, cujo funcionamento se transforma também. E aí a gente começa a perceber que tipo de estruturas nos conduzem no nosso cotidiano. E saber disso, além de trazer uma nova dimensão de responsabilidade, gente, é igual a história da sacolinha plástica. A gente não sabia que jogar uma sacolinha plástica no meio da rua causava toda essa encrenca que a gente sabe que hoje ela causa.
tá? Ao ponto de afogar uma tartaruga no meio do Atlântico, fora todos os estragos que faz. É a mesma coisa. A gente não sabia, mas agora a gente sabendo, a gente se torna responsável por isso. E sabendo disso, a gente sabe também algumas outras coisas. Que nesta relação entre cérebro, mente e comportamento, existem comportamentos que operam exclusivamente no nível fisiológico. Então, por exemplo, o controle da nossa temperatura. Essa é uma providência que ninguém aqui está precisando acionar o seu processo decisório para que aconteça. O nosso corpo está lá, se autorregulando. Mas existem outros tipos de necessidades e de comportamentos. Por exemplo, a fome é uma necessidade fisiológica, mas a maneira como essa necessidade é atendida, ela é cultural, ela é fruto da nossa aprendizagem. E, além disso, a gente tem ainda uma terceira categoria de comportamentos, que são os comportamentos complexos, onde sequer existia uma necessidade. A necessidade se instala através daquele processo que eu acabei de descrever, de estruturação de redes neurais e da neuroplasticidade. E, a partir do momento em que essa necessidade se instala, sob o ponto de vista estrutural, biológico, a gente passa a demandar aquilo como uma necessidade real. O que a gente tem? Desculpe. Nós temos uma relação muito estreita entre aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente passa a chamar de natural. E neste tipo de comportamento, que se instala em 100% a partir da aprendizagem, uma das questões é o consumo. E aí a gente passa a achar que eu não sei viver se eu não tiver. Aí vem a lista das coisas que a gente precisa ter para poder viver. E isso se instala em nós. E é extremamente difícil desinstalar. É o mesmo processo que a gente precisa realizar, o mesmo esforço que a gente precisa realizar, e que, de repente, nos conduz a entrar nessa sala e, de repente, botar todas as cadeiras do mesmo jeito. Porque, embora exista aqui um foco de atenção, ninguém aqui está proibindo ninguém de se sentar como quer. E a gente se habituou a depositar a responsabilidade sobre o nosso entendimento e a nossa percepção na mão do outro. Porque nós todos aqui fomos educados num processo educativo, como a gente já viu aqui ser descrito, do tipo, eu sei, você não sabe, eu ensino, você aprende, eu falo e você cala a boca. Então, naturalmente, a gente se posiciona dessa forma. E a gente tem uma profunda dificuldade de fazer isso de uma forma diferente. Este processo de instalação de redes artificiais que nos trazem recompensa, e é isso que está estruturando hoje o neuromarketing, e é por isso que eu estou dizendo que é da nossa responsabilidade saber disso para poder lidar com isso, esta rede neural, que tem toda uma descrição que eu não vou aqui me prolongar, ela processa o sistema de recompensa. Tudo aquilo, gente, que nos dá prazer e que o dinheiro compra. Você compra uma viagem belíssima, paga uma fortuna, mas, de repente, você faz a viagem e se sente profundamente infeliz. Essas duas coisas são processadas em lugares diferentes no nosso cérebro. E é importantíssimo a gente saber o que é possível transformar a partir deste processo de neuroplasticidade intencional. Ou seja, deliberadamente, eu estou reconstruindo ou eu estou construindo redes neurais que viabilizem algumas coisas que estão no âmbito da minha intencionalidade. Além desta perspectiva de um sistema de recompensa imediata, de prazer imediato, existe também em nós, numa esfera aqui do neocórtex, áreas do nosso cérebro e redes que estão em nós instaladas, que processam valores, que processam a perspectiva do outro, que processam a possibilidade de interagir com o outro de uma forma benéfica e responsável, e que processam aquilo que hoje a gente vem compreendendo como felicidade genuína. Uma felicidade que não é subordinada a causas e condições. Essa imagem é a imagem de um crânio que se tornou famoso, o crânio de um rapaz que viveu no final do século XIX. Já sei, acabou e vamos acabar, tá? Em 30 segundos a gente acaba aqui. E o que a gente tem é que é possível desenvolver isso no processo educativo em nós, nas nossas crianças, nos nossos jovens, e poder produzir
evidências objetivas a respeito deste tipo de processo. Mas tudo isso nasce a partir de algo que é a locomotiva dos nossos processos mentais, a nossa atenção. Para onde for a minha atenção, lá estará o meu pensamento. E onde estiver o meu pensamento, lá estará a minha ação. Se a minha atenção está para cá, o meu pensamento está junto e a minha ação está aqui, eu já estou fazendo uma profunda fragmentação. E o processo educativo precisa facilitar este alinhamento entre a atenção, que se renova a cada instante. A atenção não é algo que a gente consegue guardar para daqui a pouco, ela só ocorre no momento presente. E no momento presente, os mecanismos atencionais, eles funcionam de duas maneiras. Um mecanismo automático, então se alguém virar aquela mesa, derrubar todos aqueles copos, imediatamente todo mundo vai olhar para lá, porque aquilo chama a nossa atenção. Mas a gente também pode e deve exercitar um treino de desenvolvimento voluntário da nossa atenção. E esse treino, ele é muito importante. A gente aprender a subordinar a nossa atenção às nossas intenções. E este domínio do sistema atencional, que pode ser feito através de uma movimentação, como a gente fez aqui, pode ser realizado através de uma atividade silenciosa, pode ser realizado de inúmeras maneiras, mas é importantíssimo que ele aconteça de uma forma intencional, para que ele se instale em nós. E uma dessas formas são as práticas contemplativas, as práticas meditativas. Uma destas práticas, a prática da atenção plena, a prática de mindfulness, que nada mais é do que a transcrição para o Ocidente, a tradução para cá, de um dos níveis contemplativos da estrutura oriental, da estrutura budista, que é o nível de shamatha. A gente conseguir desenvolver uma prática atencional em que eu consiga prestar atenção com intencionalidade no momento presente, sem emitir julgamento, ou seja, sem grudar na coisa, gostei, não gostei, é feio, não é feio, é chato, é legal, é isso, é aquilo, sem achar alguma coisa, enquanto aquilo acontece. Para que a gente vem trabalhando desta forma? Para conseguir produzir um estado de felicidade que seja genuíno, que seja simplesmente a expressão de uma qualidade da nossa consciência e que não seja uma atitude dependente de causas e condições externas. Nem que seja um namorado. Se você arruma um namorado daquele tipo que diz assim, você me faz feliz, cuidado, tá? Ele está aqui, ó. Você me faz feliz. Ou seja, você é a causa e condição da felicidade dele. Daqui a pouco você deixa de ser e o namoro acaba, tá? Para a gente conseguir lidar com as potencialidades que já estão aí sendo identificadas, não só sob o ponto de vista filosófico, mas sob o ponto de vista estrutural, como a gente acabou de ver com a Maria Cândida, do amor, da compaixão e da ética. A capacidade de aspirar à felicidade do outro, a capacidade de interagir com o sofrimento, o meu e o do outro, e a possibilidade de atuar de uma forma efetiva, e não só numa boa intenção, mas numa ação ética efetiva centrada no bem comum. E aqui a gente tem toda a estruturação, gente, da teoria da mente. Quando a gente fala de atenção, todo mundo imediatamente se identifica com a ideia de concentração, que é uma atitude focada. Esta natureza de atenção, que hoje, inclusive, vem sendo extremamente exercitada, porque a gente está o tempo inteiro lá fazendo alguma coisa no celular, olhando o e-mail, a gente está direcionando a nossa atenção para algo que cria um foco e exclui os demais. Mas existe uma outra natureza de atenção, que tem uma perspectiva abrangente. E uma terceira forma de atenção, que é a nossa capacidade de mergulhar no outro e compreender o que o outro está pensando e o que o outro está sentindo. Esta é uma habilidade humana fundamental quando a gente fala de amorosidade, de felicidade, de compaixão. E isso se manifesta nas crianças muito cedo. As crianças com 3, 4 anos, quando elas começam a querer tapear a gente, quando elas começam a fazer aquelas brincadeiras de esconder uma coisa e querer que você adivinhe, ela está sabendo o que você está pensando. Este momento é o momento de introduzir um direcionamento para esta imensa habilidade, a habilidade de sair de si mesmo e mergulhar no outro. Que esse mergulho seja benéfico, seja amoroso. Eu quero só mostrar para vocês essas duas imagens aqui, ó. Esse aqui é um estudo
conduzido por uma equipe de neurocientistas, onde o Antônio Damasio está integrado, que mediu o tempo de disparo do potencial de ação, aquele impulso elétrico liberado pelos neurônios na região da ínsula, a gente já fala disso, diante da admiração pela virtude, da admiração pela habilidade, da compaixão pelo sofrimento físico e a compaixão pelo sofrimento sociopsicológico. E o que se vê é que existe uma maior velocidade, que está aqui, ó, que é um impulso natural do ser humano diante do sofrimento. Isso aqui a gente vem trabalhando nos processos educativos nas faculdades de medicina. Um jovem é atraído pela carreira de médico por causa disso, deste impulso natural, que nos direciona a alguém que está sofrendo, o sofrimento físico. E esse estudante de medicina, às vezes, ele passa 6, 8 anos, e depois desse processo ele sai de lá tendo aprendido a inibir esse impulso, a não se envolver com o sofrimento, a se distanciar dele. E estas questões são extremamente relevantes no nosso processo educativo. E quando a gente observa esse tipo de imagem, que está nos mostrando a ativação da ínsula, tá? A ínsula é uma região do cérebro onde tudo bate para ser codificado como uma emoção. Às vezes, quando a gente dialoga com meditantes, com monges budistas, muita gente diz assim, nossa, parece que ele não reage. Tá? O que está acontecendo naquele cérebro? A ínsula está sendo muito mais ativada do que no cérebro dos não meditantes, e imediatamente o que está sendo processado lá é direcionado para estas regiões do neocórtex, do lobo frontal, que processam esta possibilidade de produção de um estado de felicidade genuína e de compaixão genuína em relação a si mesmo e em relação ao outro. Para a gente finalizar, gente, é possível trazer isso para o âmbito da educação. Eu tenho coordenado diversos programas de educação em valores e interface com as neurociências e interface com práticas que possam desenvolver este tipo de atitude, esse tipo de comportamento e essa natureza de inteligência. Nós estamos falando de algo que só não sai do lugar se tiver este componente. O estresse, ele interrompe a comunicação entre tudo isso que eu estou dizendo e o nosso corpo. Por isso que aí a gente acaba ficando assim, às vezes, não é? E só depois que vai no massagista que você fala, nossa, olha, soltou tudo. Você precisou de um terceiro para fazer isso. Porque a gente é como se o nosso cérebro dissesse assim, chega, não dá mais, agora fica por tua conta. Tá? Só que não é só isso. Este nível de estresse também produz um redirecionamento daquilo que a ínsula processa. E ela passa a encaminhar tudo aquilo que bate como uma emoção para uma região aqui no lobo frontal, em que eu processo tudo como se fosse sobre mim. Aí o sofrimento do outro me incomoda. O que o outro pensa me incomoda. Tudo me incomoda, é como se fosse tudo sobre mim. E o meu volume de necessidades também se extrapola, é tudo para mim. E isto resulta nisso que a gente está vendo. Uma transformação das redes neurais que deixam de ser direcionadas, quando eu estou diante do sofrimento, para estas regiões que processam o amor à compaixão, para regiões que processam um autocentramento impressionante em que tudo me incomoda. E é por isso que é possível, então, se falar de uma educação, que a gente produza um alinhamento voltado para a perspectiva de infraestrutura material, uma educação que contemple essa dimensão, a dimensão que hoje nós nos habituamos a chamar de progresso, mas uma educação que também contemple uma perspectiva de desenvolvimento de tudo aquilo que só seres humanos sabem fazer. O desenvolvimento de uma profissão, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento civilizatório, mas que, além disso, a gente passe a incluir nos processos educativos, nos modelos de educação, independente de qual é a abordagem teórica, de qual é o seu alinhamento, qual é a sua fonte, que a gente possa trabalhar no processo educativo, incluindo a educação da consciência,
E aí nós não estamos falando simplesmente de progresso e de desenvolvimento. Nós estamos falando, gente, da evolução da nossa espécie. O que nos caracteriza como espécie, como seres humanos, é o desenvolvimento do neocórtex. E não é possível que a gente se mantenha produzindo modelos e interagindo com a realidade a partir exclusivamente do acionamento de estruturas que, embora a gente compartilhe com outras formas de vida, existem em nós, mas não são as estruturas que nos caracterizam como seres humanos. E é esta dimensão de responsabilidade que as neurociências estão mapeando e estão nos oferecendo a nós, educadores, para que a gente consiga acomodá-las num processo de desenvolvimento pleno dos seres humanos, que contemple desde a perspectiva biológica até a perspectiva espiritual. E, seguramente, nós não estamos simplesmente resolvendo os nossos problemas acadêmicos, os nossos problemas sociais, os nossos problemas pessoais. Nós estamos, de fato, contribuindo para estratégias deliberadas de desenvolvimento e de evolução da nossa espécie. Quando a gente discute a sustentabilidade, não se trata só de mudar o modelo econômico, mas é da gente fazer uma profunda revisão e um profundo processo de transformação estruturante. Este ser humano não sobrevive. O ser humano que sobreviverá e que irá criar um novo modelo dentro dos parâmetros que a gente vem discutindo aqui, é um ser humano que precisa se transformar também estruturalmente, e não somente sob o ponto de vista intangível da produção do seu conhecimento e da produção do seu pensamento. E eu espero que a gente seja suficientemente competente, amoroso e inteligente para realizar as transformações que a vida está nos demandando que a gente faça. Obrigado, gente.